Salve rapaziada, tudo de bom com todos vocês, meu mano? Dessa vez é aquele videozinho insano de protagonista é basicamente imperador do novo mundo, mas calma que também aquele Sekai que eu sei que vocês curtem. Só que ele acaba sendo levado por outro mundo graças a um item raro que ele foi invocado, uma bela donzela para salvar o seu país da pobreza e da miséria. Ele foi invocado e basicamente em 2 anos ele mudou por completo. Conquistou vários clãs e aumentou o terreno, assim tirando a pobreza. E basicamente você vai ver o nosso protagonista mudando o mundo por completo, enquanto ele tenta voltar para o seu mundo para reencontrar sua amada. E bom, peço humildemente para que você deixe aquele likezão de cria, e não se esqueça, se inscreve no canal para estar fortalecendo ainda mais. E bom, valeu, falou e fui, tamo junto, é nóis. Assista o vídeo completo aí, doidão. Uma garota de longos cabelos louros está tomando banho em um lago à beira de algumas tendas à noite. Sentada ali perto está o protagonista mexendo em um celular, vendo algo sobre falange. É uma formação de lanceiros compactos usada com bastante isso na Grécia Antiga. Nesse momento, a garota loira abraça por trás, pressionando seus melões nele enquanto comenta que essa noite estava bela. Ele se assusta e diz que estava apenas estudando, e ele diz que está tudo bem ela dar um mergulho nessas horas, mas não era para assustar ele assim. Ela ri e diz que o intuito era fazer seu coração disparar. Por fim, ela diz que vai ter uma batalha importante amanhã. E por isso não é para ele ficar acordado até tarde, afinal vão precisar dele por conta de ser patriarca deles. O protagonista se levanta concordando e diz que vai descansar um pouco, finalizando que essa é a única coisa que não é diferente do mundo dele. No próximo dia, em campo de batalha, soldados avançam contra os soldados, no qual portavam lança e escudos, usando a formação falange. Facilmente os soldados de lanças ganham vantagem sobre os montados de cavalo, derrotando eles de forma prática e rápida. Após a batalha, os soldados comemoravam a vitória, entoando gritos de guerra em homenagem ao protagonista, que observa o campo de batalha com uma expressão pensativa. Ele percebeu que a estratégia que utilizou, baseada na formação de falange que estudou na noite anterior, foi um sucesso e deu vitória ao seu exército. A Felícia se aproxima com um sorriso radiante e o parabeniza pelo brilhante desempenho como líder, chamando ele de grande patriarca. Ele, no entanto, demonstra um certo orgulho e desconforto, lembrando-se de seu mundo original e do quanto tudo era diferente de lá. Em uma breve cena retrospectiva, somos apresentados o contexto do protagonista, Yuto Suou, e como ele chegou até ali. Ele comenta que, enquanto visitava um templo antigo com uma amiga de infância, acabou tirando uma foto ao espelho sagrado do templo, que misteriosamente o transportou para esse mundo diferente, inspirado na mitologia nórdica. Desde então, Uto passou a usar seus conhecimentos modernos e informações de celular, que ainda funciona graças às energias solar, para ajudar o clã Wolf, no qual ele era matriarca líder. Voltando ao contexto atual, de repente uma flecha iria acertar o Prota, mas Felícia, usando sua aura verde em seu corpo, agarra a flecha antes de atingir o mesmo. Logo em seguida, vários arqueiros disparam flechas juntos, mas Felícia, vendo esse ataque em massa, utiliza um chicote com a aura verde, conseguindo defender todas as flechas com habilidade sobre-humana. O Prota vai até ela elogiando e dizendo que é preocupado com a Rum, pois está na linha de frente da batalha, mas logo o exército que estava com ela avisa sobre a vitória deles e ela aparece cavalgando atrás do Prota, indo até ele reunir sua conquista. O Prota parabeniza ela e pergunta que recompensa ela quer, e animada ela diz querer um cafuné. O Prota realiza seu pedido enquanto Felícia diz que ela parece um cachorrinho, onde o patriarca dos chifres estava, e ela responde que deixou com os soldados. Após um tempinho, o Prota estava guardando a patriarca dos chifres em uma tenda. O patriarca chega revelando ser a mulher chamada Linear, que se parecia com uma criança, o Prota, sem perder muito tempo e com muita educação, convida para ser a filha dele. Nesse mundo, uniões são feitos através de parentesco, como irmãos, pais e filhos. Linear nega e diz que os chifres nunca se juntariam a cachorrinhos como eles. Felícia defende sua tribo, dizendo que agora são muito fortes graças ao Prota, mas Linear diz que é um fracote, enfurecendo assim que estava do seu lado, fazendo ela quebrar uma mesa. O Prota manda ela se acalmar e para tratar Linear com respeito, pedindo desculpas assim a patriarca dos chifres. Com a situação mais calma, o Prota oferece então a ela ter a sua irmã mais nova um cargo que não tem tantas obrigações. Com a situação mais calma, o Prota oferece para essa sua irmã mais nova um cargo que não tem tantas obrigações, mas ela ainda fica um pouco relutante. O Prota então sem opção diz que ela não aceitar iria matar toda a cidade da tribo dela, assim forçando ela a aceitar o cargo de irmã mais nova. Ela é retirada dali e assim o Prota acaba caindo no chão de tão nervoso nessa situação, e diz que talvez é um pouco mole. Felícia rebate dizendo que ele é forte sim e foi por isso que ela invocou. Após falar isso, Felícia o abraça para o consolar e assim o Prota decide para a cidade deles. Na cidade, Yuta é recebido por uma multidão comemorando a sua volta, depois de passar pelas ruas em frente à sua casa, que é um templo ou castelos. Os tios do Prota parabeniza pelo resultado da batalha e disseram que oraram bastante por isso, insinuando que ela só ganhou só por conta dele ser orado. O Prota com pressa diz que precisa ir, e por conta disso os tios acham ruim, dizendo que ela deveria respeitar eles por conta da linhagem, mas antes de Yuta enfurecer, Felícia chama a atenção deles para que eles conversem com ela,
Dessa forma, Yuta corre até a parte de cima de sua casa, onde é uma bola de cristal. Ali ela liga para Mitsuki, que pergunta a ela se já arrumou um jeito dele voltar e que estavam esperando por ele. Após a ligação, Pro está deitado em um quarto e pensando que esse lugar não deveria ser outro mundo, mas assim terá passado por conta de matérias que não deveria ser outro mundo, mas assim a Terra ter passado por conta dos materiais que ali existiam, materiais de bronze. No próximo dia, Yuta acorda com Rui e Felícia lhe trazendo comida para ele. Felícia percebe que uma elevação nas roupas de Yuta e se oferece para tirar sua energia indo para cima dele. Rum a repreende dizendo que a executaria se fizesse algo de errado com Prota, mas Felícia diz para ele que os homens precisam disso para ficar bem, convencendo até que faça Rum, que também oferece ao Prota. Yuta diz que não quer saber de sexo, sim de comer agora, saindo dali para comer. Enquanto come, diz que vai dividir suas roupas com chifres, e assim decide ver Ingrid, a moça que fica responsável pela ferraria. Chegando lá, Ingrid a cumprimenta dizendo que fazia tempo que eles não se viam. Entretanto, a forma que ela fala é bem informal. E assim, Felícia diz para tratar o patriarca com mais respeito. Dessa forma, Ingrid diz que vai tratar o pai com mais respeito e pede desculpas com mais dificuldade, fazendo o Prota rir. Felícia, que também estava rindo, diz que quando eles estiveram a sós, poderão se chamar pelos nomes. E assim, Ingrid acaba por imaginar outra coisa entre ela e o Prota. O Prota corta a imaginação dela, dizendo que logo a patriarca dos chifres será a irmã dele, por isso vão dividir as armas. Assim, o Prota diz que está contando com ela, pois ela ficará muito ocupada. Um pouco mais tarde, a cerimônia acontece, um ritual para tornar Yuta e Linear irmãos. Esse juramento é mais sério desse mundo, pois é feito diante do deus do imperador. Após a cerimônia, ele já chamou Prota a sós para pedir a ele cuidado com o povo dos chifres, assim como ela cuida da própria tribo. Yuta diz que assim fará cumprir o pedido da sua irmã mais nova, fazendo um cafuné nela. Entretanto, Felícia chega de repente dizendo que também sai da fortaleza chifre na fronteira. Logo, Prota reúne todos na sala de reunião e comenta que a fortaleza foi tomada pelo Cascos, um dos 4 maiores clãs, pois só os soldados chifres estavam fracos após a batalha contra os lobos, e como o Linear estava fora e se aproveitaram, foi uma invasão de 1000 soldados e por isso os lobos deveriam ajudar. Os demais na sala, surpresos com os números, diz a Yuta que é melhor não interferir, pois iria gastar muito recurso contra 1000 homens e que eles acabaram de formar aliança com os chifres, então não tinha obrigação ou afinidade nenhuma com eles. O seu tio diz que ele é muito novo para entender o que até pouco tempo atrás chifres eram inimigos e se tornaram aliados por falta de escolhas. O Yuru furioso acerta um murraço na mesa, chamando a atenção de todos, dizendo para eles calarem a boca e que não mancham as honras dos lobos, quebrando promessas, e que eles vão sim ajudar os chifres. Linear, que chorava de canto, sentia a culpa pelo que aconteceu, fica bem surpresa com isso. No acampamento dos Cascos, Runégion de um cavaleiro avança dentre as tropas de frente, derrubando diversos soldados com muita agilidade. O líder dos Cascos, Ningvi, olha isso, eu não entende como eles conseguiram se movimentar daquele jeito de cavaleiros, mas fala para seus soldados não se preocuparem, pois são inimigos insignificantes. Entretanto, do nada, Roné e seus soldados recuaram, fazendo o líder perguntar se estavam zombando deles. Linear está recebendo informações de um dos soldados, dizendo o sucesso que as tropas de Roné estão obtendo. Linear pensa no quão esses estribos que o Prota lhe ensinou são úteis, permitindo a cavalaria executar as ações mais ágeis. Ela também lembra do dia em que o Prota decidiu ajudar o povo dela na reunião, em como ele ordenou todos a fazer algo com o líder inato. O Prota tinha dito para Ingrid mostrar Linear sobre estribos, e mesmo que Ingrid discriminasse um pouco de não ser do país deles, Yuto diz que ela é a irmã mais nova dele, então pode confiar. Depois dela lembrar disso, um soldado vem avisar que o lobo tá chegando, e assim animada ela vai lá fora para receber. O Prota tinha dito para Ingrid mostrar Linear sobre estribos, e mesmo que Ingrid a discriminasse um pouco por não ser do país deles, diante de muitos soldados, Linear aguarda por Yuto, que chega logo em seguida dela junto a Felícia. Yuto vai até Lina perguntando se ela estava resfriada, afinal ela estava toda vermelha, mas Linear diz que só estava muito animada, então Yuto diz para ela ficar calma, afinal o comandante deve estar calmo no campo de batalha. Yuto percebe que chegou muito cedo, então manda que todos comam e bebam, afinal de barriga vazia para o campo de batalha seria ruim. Ele fala que sem a aceitação de Sun Tzu, que eles não podem lutar enquanto estiver cansados. Linear diz que ele é muito inteligente, Yuto diz que mandou alguém na frente que eles podem confiar, e logo deixa em pensamento que Runé não morra. No acampamento dos Cascos, o líder deles está bem cansado junto de seus soldados, afinal eles não dormem há 3 dias, pois sempre que tentam eles são atacados pelas tropas de Runé. Um soldado avisa ele que muitas tropas estavam vindo e dessa vez não eram de Runé, e sim os soldados do líder dos lobos, ou seja, as forças principais. Logo o líder manda entrar em formação,
No meio da floresta, Runé está comendo enquanto vê que a batalha começou, mas ela parecia estar esperando algo. A batalha se inicia e os soldados cascos rapidamente começam a perder, afinal o ataque está muito forte, pois são soldados com lanças e os cascos estavam cansados. O líder deles percebe que a ideia de Yuto e fica impressionado, mas ordena que ataquem o flanco deles, afinal numa formação de lanças o flanco sempre é mais fraco, e diz que ele irá junto. Afinal, que estava no flanco fica impressionado como Yuto estava certo, eles estão perdendo rápido, mas logo vê os soldados vindo com o flanco. E assim ela lembra da conversa que teve com Yuto, onde ele dizia que os inimigos tentariam atacar pelo flanco, afinal o ponto fraco da formação de falange é por isso que Yuto diz que contar com Linear. Entretanto, Linear fica assustada com a presença que o líder dos cascos atrás, e não só ela, com seus soldados também, mas Linear diz para não temer e resistirem. Entretanto, o líder deles entra facilmente entre as tropas e começa a derrotar vários, fazendo Linear desesperada clamar pela ajuda do seu irmão. Feliz ao lado de Yuto diz para ir do lado do líder dos mesmos, mas Yuto diz que imaginou que isso aconteceria e que ela não precisaria se preocupar, afinal tinha um plano e assim grita para Ron começar. Dessa forma, toda a cavalaria de Runé junto dela na frente avança atrás dos soldados que atacavam o flanco. Ela grita que o alvo deles é Ying-Vi, o patriarca dos cascos, ou vai em direção do líder enquanto se apresenta a ele, e ao descobrir que ele é o patriarca, ela fica animada por saber se derrotar a batalha estaria ganha, e assim eles acertam suas lanças uma na outra, mas ele consegue prevalecer em força e derrubar ela de seu cavalo, fazendo ela perder a lança. Ele desce logo em seguida e diz para Rum, que está no chão, que encontrará em Valhalla. Encontra ela em Valhalla, atacando-a com a lança para finalizar, mas o Né puxa sua katana e quebra a lança dele, assim atacando novamente de cima para baixo, e mesmo que o líder tentasse defender com sua faca, não era o suficiente, assim tomando um golpe fatal próximo do pescoço. Ele cai perguntando o que arma era aquela, e ela responde que era uma katana. Ele fica impressionado em como o mundo é vasto e diz que é grato por morrer por alguém forte como ela. Ela responde que foi uma honra lutar contra alguém forte. Dessa forma, Runé declara a derrota e o patriarca deles, fazendo todos gritarem com memória. Ele nessa ajoelha enquanto chorava de felicidades. Felícia pergunta a Yuto se acabou e ele confirma. Depois disso, Yuto estava tomando banho em águas quentes dentro do território de cascos. O Né Felícia estava junto dele, dizendo que precisava o proteger, afinal, ali antes do território inimigo. Runé e Felícia estavam junto do Garou, dizendo que precisava protegê-lo, afinal ele é o território inimigo. Nesse momento, um barulho é ouvido e Azul se levanta para proteger Yuto, mas era só Linear que também entra na água. Diz que precisava conversar sério com a patriarca dos chifres com ele. Dessa forma, sem delongas, ela diz que quer se casar com ele, deixando todos ao redor impressionados. Felícia vai até Linear e diz que falta de educação interromper o banho deles com um pedido desses, e como a irmã mais nova dela deveria limpar as costas dele. Ela concorda sem problemas, mesmo que Yuto estivesse nervoso com isso. Ela se senta fora das águas no banquinho e ela começa a limpar as suas costas, dizendo que homens têm ombros mais largos e que ela estava bem duro. Esse comentário deixa Yuto tenso, fazendo ela perguntar se usou sua força, mas ele diz que está tudo bem. Runé diz que depois é ela, mas Felícia diz que ela é primeiro porque ela é a irmã mais nova, enquanto Runé é filha. Yuto estava tremendo de clara excitação, diz que as costas dele já estavam limpas o suficiente. Após esse banho quente, eles vão conversar numa sala a respeito de um pedido de casamento Linear. Ele não quer que isso aconteça para fortalecer a aliança entre eles. Yuto diz que assim ela abandonaria o posto dela de patriarca, mas ela diz que quer que seja patriarca dos chifres e liderar com ela, deixando toda surpresa e Runé com raiva, que exclama que ela já é a patriarca dos lobos. Linear diz que ele pode ser mais do que isso e pode continuar sendo o patriarca dos lobos. Felícia diz que está de acordo e está beneficiando demais para os lobos. Yuto pergunta a Linear o que ela realmente está querendo. Linear então confessa que é uma patriarca hereditária e não por mérito e linhagem, como normalmente é. Eles ficam surpresos com essa informação e Yuto pergunta se está tudo bem ela dizer isso para eles. Afinal, se alguém descobrir, ela perderia seu posto. Ela fala que é exatamente por isso que quer Yuto seja patriarca dos chifres. Ela comenta que virou herdeira do título porque o pai dela amava muito. Ela diz que quer alguém de verdade lidera os chifres, não uma farsa como ela, e por isso oferecendo isso a Yuto. Ela pede novamente para ele casar com ela, deixando-o sem saber o que responder. Felícia diz que uma coisa como essa tem que ter tempo, e que não poderia decidir sozinhos. E Yuto diz que quer conversar com o resto do clã sobre isso. Ela diz que vai aguardar a resposta. No outro dia, Felícia estava arrumando as roupas do Yuto enquanto ela reclamava de serem muito pesados, por conta do ouro e pedras preciosas que tem nela. Ele olha para o lado, vendo como a cidade era grande, e Felícia diz que pode ser tudo dele se casar com Linear. Ele diz que não pode, ela sabe, mesmo que seja útil aos lobos, e assim ela fala uma frase que ele disse antes.
Eu quero ir para casa. E com os olhos lacrimejando diz que pensou se caso se casasse, ele não iria embora tão cedo. Logo ela começa a chorar dizendo que foi egoísta e queria que ele ficasse com ela. Yuto faz um carinho na cabeça dela e diz que ela apoia muito nesses 2 últimos anos e pede desculpas por isso. Não é isso, como ela diz que é uma amiga que confia. Ela fica feliz com isso e diz que vai dar um jeito de acabar com esse casamento e que era para Yuto continuar fazendo o que quiser, como sempre. 2 homens estavam passando a cavalo próximo da cidade dos chifres e um deles, que tem cabelo vermelho, diz que é a patriarca dos lobos que derrotou os garras, os chifres cascos, e que estava ansioso para ver o que ele era capaz. 2 meninas estão escondidas vendo o patriarca dos lobos, mas nesse momento a Cris, a menina de cabelos roxos, espirra fazendo a outra perguntar preocupada se ela estava resfriada. Entretanto, chama ela para perto, assim abraçando ela e fazendo as duas cair no chão, com A em cima da Cris, e de cabelo verde brinca dizendo que ela parece uma criança. Ele diz que fez isso porque disse se alguém pegar seu resfriado, você se cura mais rápido. Então a Bra dizendo que fará o melhor para ajudar a sua irmã. Após a cerimônia de vitória, Yuto foi, ela estará reunida como linear enquanto come. Yuto lembra do pedido de casamento dela, ficando meio sem jeito enquanto isso. Ele vai comer uma das iguarias dos chifres, fazendo o linear ficar em cima perguntando se ela gostou ou não, fazendo ele sem jeito, dizer que gostou sim. Ela fica um pouco tímida, mesmo assim ela pegou um pouco de carne e tenta dar a ele na boca. Ele fica muito envergonhado, no momento em que um homem chamado Rasmus chega dizendo que eles estão parecendo um casal juntos. Linear envergonhada manda ele parar de brincadeira e dizer que isso foi ideia dele. Felícia chega do lado do Prota, ficando bem perto enquanto diz ao lobo também mulheres, e falando no ouvido de Yuto para ele passar o braço atrás do pescoço dela. Assim ele faz, deixando Linear com ciúme, mas ela se levanta dizendo que o irmão dela é um homem feito, então como uma esposa ela poderia deixar aproveitar com mulheres como quiser. Entretanto, o momento é cortado com 2 homens chegando no salão, sendo aqueles 2 que apareceram antes a cavalo. Runé chega ao xamã de Seitenor, e assim Felícia comenta a Yuto que ele é o patriarca do clã dos relâmpagos, que reina ao norte de Valerme, e assim Yuto lembra que chamam ele de Rei do Coração de Tigre. Rasmus entra na frente do Seitentor em posição com sua espada, perguntando em como ele tem coragem de aparecer por ali após ter matado o antigo patriarca dos chifres. O homem que estava com o patriarca dos relâmpagos era sacerdote do Império. Ele disse que o Seitentor era seu convidado. Dessa forma, o Rasmus se desculpou por tratar ele de tal forma, mas como o Seitentor provocou dizendo que hoje Rasmus não iria morrer já que mudou a forma de como agia. Rasmus entra em posição novamente, mas o patriarca dos relâmpagos com um sorriso no rosto fica coberto de energia com seu corpo, aparecendo ao lado dele dizendo que não veio ali para conversar com ele, e assim dá um peteleco na espada dele, destruindo. Yuto se pergunta o que era aquilo e Linear comenta que está usando 2 runas, e que isso é um caso raro, tanto que só existe 3 em todo o Id Brasil, e assim Yuto diz que isso era injusto. Seitentor vai até Yuto porque iria conhecer ele, mas o Neto entra na frente com sua espada dizendo que não é deixar ele chegar perto de seu pai. Seitentor reconhece como mais forte destacado do exército de lobos. Ele diz que gosta da coragem dela, apesar dela não ser para ele. Assim ele vai até Yuto, mas Linear entra na frente com raiva dele. Ele tentou lembrar o nome dela, mas não consegue, ele é ruim com nomes. Mas antes que ela ficasse brava, Yuto segura o braço dela para ela parar. E de repente seria o lar de Seitentor, dizendo que ele era quem ela queria. Seitentor se aproxima dizendo que ele também fazia essa cara, mas como se aproximou e viu que Yuto não mudou a expressão. Seitentor diz que faz tempo que não se arrepia dessa forma e pergunta pelo nome do garoto. Dessa forma o Prota responde que é Yuto, suou Yuto, e assim o Seitentor diz que vai lembrar do nome dele, indo embora em seguida. Assim que ele sai do local, todos na sala demonstram que estavam muito tenso. Yuto diz que embora seja estranho, ele era muito forte. Enquanto ia embora, o sacerdote conversa com o Seitentor nas ruas. Seitentor diz que Yuto superou as expectativas dele e o chama de homem que irá destruir o mundo. O sacerdote responde se então ele vai fazer o que pediu. E Seitentor responde que sim, vai se divertir muito ao lutar contra ele. No topo daquela pirâmide, Yuto estava falando com Mitsuki. Ele estava chamando a atenção dele por ter dito que ia numa guerra e sumir por 2 semanas, e que mesmo que tenha um clã para liderar, ele deveria avisar ele. Ela começa a chorar e diz que está feliz que esteja vivo, e Yuto se desculpa por ter mandado mensagem, que estava arrependido por não ter mandado mensagem antes. Ela pergunta se as coisas vão se acalmar por um tempo e ele diz que sim. Novamente nas ruas, Felícia estava junto de Yuto. Fica perguntando a Yuto o motivo dele estar andando por ali, e ele responde que é bom de vez em quando o patriarca das caras. Felícia diz que a venda do jornal que ele inventou ajudou muito na economia. Ele disse que não inventou e se trapaceou. Enquanto eles andavam, aquelas irmãs de antes ficavam olhando eles escondidos. Yuto Felícia encontra um homem que é vendedor de escravos, anunciando uma mulher e sua filha pequena. Yuto vai até ele dizendo que iria comprar as duas e assim ordena que Felícia pague ele enquanto ia até as duas. Assim que ele se aproxima, a garota corre para trás de sua mãe com medo, enquanto ambas estavam tensas, mas Yuto com um sorriso confortante diz que agora estava tudo bem. E assim chama um soldado ali perto e manda que levasse aquelas duas ao palácio. Yuto se afasta
afasta dali após isso, dizendo para Felícia que fazia isso tudo para se sentir bem, e que como patriarca deveria fazer o que era permitido. As meninas que espionavam Yuto ficam impressionadas com isso. Na sala do Yuto, ele está diante de um papel, enquanto pergunta a Felícia como se acumulou tanto. Ela responde que foram para a guerra antes de terminar os papéis e por isso tinha tanto. Felícia lembra do Yuto dizendo que era a amiga que ela mais confiava, mas nesse momento é interrompido, pois o Né aparece na sala dizendo que tinha uma emissora. Emissárias do clã de guerra querendo falar com Yuto na sala de reuniões. Yuto se levanta para ver o que era, mas na hora duas irmãs gêmeas aparecem na sala. Yuto diz que não poderia ter criança no local, e assim Roné chama a atenção delas, falando que era para elas esperarem um pouco na sala de reuniões. Mas Al diz que estavam muito ansiosos para ver o rosto do esposo dela, enquanto Chris se desculpa dizendo que tentou conter, mas ela insistiu. Assim as duas começaram a discutir com Al, dizendo que teve a ideia de ir com ela. Dizendo que quem teve a ideia de ir até ela era Chris, mas Ai queria logo vê-lo. Entretanto, a briga se encerra quando Chris manda Al pedir desculpas à patriarca dos lobos, e assim ela corre até Yuto se curvando e pedindo desculpas. Chris pede desculpas por Al, fazendo Al dizer assim parecia toda sua culpa, e assim Chris se aproximando dizendo que iriam começar de novo, e que ela era Cristina, a filha legítima do patriarca da guerra, e outra diz ser Albertina, a irmã mais velha dela. Chris disse que sobre as ordens do patriarca delas, elas vieram se tornar esposa do patriarca dos lobos, é que ela estava ansiosa pela cerimônia deles. Yuto fica surpreso quando ela fala sobre se tornar esposas. Yuto se senta e diz que não concorda com ela ser esposa dela. Yuto se senta e diz que não concordou em ela ser esposa dele, então não era para chegar fazendo exigências. Chris diz que Al o tempo todo na viagem ficou imaginando em como Yuto seria, se ela era assustadora ou não. E ficou imaginando em como eles agiriam quando estivessem juntos, ou seja, ela se rebaixou muito com tudo isso. Al se ajoelha dizendo que era na verdade que elas não fossem recusadas assim. Yuto diz baixo que elas são esquisitas e Felícia diz no ouvido dele que talvez o pai delas mandou elas para cá para se livrar delas. Ele diz que isso que ela disse foi rude, e assim Yuto pergunta se elas ouviram. E elas dizem que sim, enquanto Al diz que elas são Enejar, igual extintor. Felícia diz que já que elas são assim, é melhor não pedir para elas se retirarem. E assim que ele diz que é pelo fato dele estar preparando o casamento com a patriarca dos chifres. Yuto fica impressionado e diz que escutaram tudo mesmo, e Chris continua dizendo que sim. E também sabe sobre o massacre de Van, que Yuto tanta usou a negociação dele, que obviamente não falaram isso para ninguém. Yuto diz que as habilidades de colher de informações das duas eram um fato impressionante, e que sendo sincera, adoraria ter elas como filha dele. Chris diz que desde o começo ela não estava afim dessa história de ser esposa ou concubida, e que não ia deixar ninguém tocar na sua irmã. Yuto pergunta o motivo delas serem indo então, e Chris responde que elas queriam testar ele. Roné fica furiosa com isso e diz que estava se contendo por elas serem princesas do clã de guerra, mas como não vai deixar de desrespeitar seu pai dessa forma. Yuto acalma ela e diz que se elas estão revelando isso, elas devem estar satisfeitas com os testes dela. Chris afirma que estão sim, se ajoelha junto de sua irmã, dizendo que elas não fizeram juras a nenhum pai, e que estão dispostas a oferecer sua vida ao maior cálice de Brasil, o clã de lobos. Yuto desconfia que elas ainda estão escondendo algo, então se levanta dizendo que irá aceitar elas trouxeram algo para ele, e assim se prove. Yuto deseja boa sorte a elas, afinal o cálice do patriarca dos lobos não é algo fácil de conseguir. Linnea, enquanto dorme, sonha com Yuto e deita com ela para fazer atos libidinosos, mas logo ela acorda, percebendo que era tudo um sonho, e nesse momento um guarda-vidas de fora do quarto de Yuto que está vindo até essa cidade para inspeção, e assim ela se levanta rapidamente. Yuto e Felícia estavam em uma carruagem mais rápida do que o normal, afinal Chris na frente retira com suas runas e resistência do ar, enquanto Al pelas costas cria mais vento contra ele para que possa ir mais rápido. Yuto fica impressionado enquanto diz logo chegariam no destino deles e que seria mais útil do que em batalhas, explica que o alcance delas não são tão grande para isso. Yuto percebe que a cidade de Milé é bem grande, e Felícia diz que essa cidade era um celeiro gigante, então ali seria ótimo para abastecer os suprimentos. Al chama por Yuto com uma cara de choro demonstrando estar com fome, enquanto Chris provoca ela com o pão que ela trouxe só para ela. Al começa a chorar, mas Yuto diz que comprará algo para elas. Chris diz para ele que não é para conquistar a sua irmã pelo estômago. Yuto está conversando com um homem em um térreo de um edifício, perguntando a respeito da cidade que o homem estava responsável, mas até que Felícia chega no lugar avisando Yuto que Linnea tinha vindo para falar com ele. Yuto desce do térreo indo para os corredores até encontrar Linnea e ter vindo para receber ele, afinal ficou sabendo que viria, e não só isso, e também ela queria saber sobre o casamento deles. Antes de Yuto disser algo, Felícia diz que outro reino ofereceu casamento também, momento até que Al aparece dizendo que ela era a esposa, e Chris logo em seguida dizendo que Al era apenas um concubina, e que seria esposa
esposa ideal. Ela até tenta questionar, dizendo que ela era mais velha, mas Chris diz que a aparência é tudo que importa. Linnea pede desculpas a Yuto pelo que ela iria falar, mas a nação dos chifres é bem mais poderosa do que a garra, e deve ser óbvio qual das duas seria mais vantajosa para os lobos. Chris provoca, dizendo que ela estava tentando comprar as graças de um homem, que ela não deve confiar nela mesmo como mulher. Mas antes de ter uma briga, Yuto corta o assunto dizendo a Linnea se não queria conferir a cidade. Eu pergunto o que aconteceu, assim Linnea responde que ela ficou preocupada com que as pessoas não conhecessem e não aceitariam o juramento que os clãs fizeram. Yuto diz que foi realmente isso que aconteceu e que o antigo governante parecia ser muito bom. Yuto que tentou ajudar o palácio deles com melhorias, mas eles não aceitaram bem. Linnea não entende o que é isso, então pergunta o que é, e Yuto responde que é um modo de plantar culturas diferentes numa certa ordem para dispensar e repouso da terra, e assim deixar as plantações muito mais produtivas. Linnea, com uma cara séria, diz para ele dar a ela explicações detalhadas, com as informações que ela pegou com Yuto a respeito da rotação de culturas. Linnea vai até o pessoal nas ruas e comenta sobre, fazendo com que todos concordem com ela. Depois ela chega até Yuto e diz que já conversou com os maiores influentes ali dentro, e dizendo que concordaram com o processo de plantio desde que as suas seguranças sejam garantidas. Yuto agradece por isso e diz que ainda bem que fez sua irmã mais nova, deixando Linnea pensativa. De noite, enquanto Linnea estava no seu banho, ela parecia pensar em algo. A cena é cortada para o quarto de Yuto, onde ela lia algumas coisas. Linnea chega na porta perguntando se ela poderia entrar, e assim ele permite. Assim que ela entra, Yuto pergunta o que ela queria. Ela, sem falar muito, tira as roupas e corre até Yuto abraçando, olhando para os seus olhos e pedindo para fazer dele. Yuto quase cede, ainda abraça ela devagar, mas ele lembra de Mitch, e assim ele segura Linnea pelos ombros e afasta. Linnea pergunta se ela não acha atraente como mulher e diz que não era isso. Ela diz para ele não precisar mentir, que sabe de algo que é relacionado, pois ele sempre parece irritado quando ela fala sobre o casamento para ele, sem contar que ele tem várias mulheres bonitas ao redor dele. Yuto diz que ela era muito bonita e que tinha motivo dele não querer isso. Ele dizer que seria dos lobos e ter muita responsabilidade, mas quando ele dizer isso, corta e bate a cabeça na parede, dizendo que assim ele trairia o seu ego e que agora ia falar a verdade toda para ela. Ele diz que ama outra mulher, mas Linnea diz que não se importa com isso. Entretanto, Yuto explica que no mundo dele as coisas não são assim, e que não era daqui, mas sim de uma realidade a milhares de anos avançado, pois ele usa vantagem por conhecer muitas coisas. Linnea diz que é realmente difícil de acreditar, mas que isso explica muita coisa. Yuto diz que por conta dela vai ter que voltar para o seu mundo algum dia, e por isso não pode se comprometer com ninguém neste mundo. Linnea diz que sente ciúme dessa mulher que ele ama, e que ela deve ser uma garota maravilhosa. Yuto diz que ela fica muito preocupada com tudo isso que está acontecendo com ele, e por isso ele tem que voltar para o lado daquela garota e ficar com ela. Linnea diz que então isso seria problemático para ela e seu clã, afinal não terão quem apoiar. Yuto diz que os chifres têm ela, mas ela diz que é uma impostora que apenas está segurando o legado de seu pai. Ela diz que declarou guerra aos lobos, onde ela foi totalmente derrotada e que ela trouxe muito sofrimento ao povo dela. Yuto responde que não jogou limpo, por isso ela foi derrotada. Linnea diz que é uma inútil e que só serve para servir alguém que tenha poder de verdade. Yuto se levanta e conta a história que tinha muito conhecimento e que as pessoas tratavam ele como um gênio, mas na verdade ele pegava informações que ouvia e que isso tudo subia na cabeça dele. Por isso avisos que ele recebia ela tratava como inveja, até que um dia ele cometeu um erro grande que custou a vida de alguém muito importante para ele. Fizeram de tudo para proteger aquele pirralho, que era quem deveria ter realmente sofrido. Yuto diz que ele era exatamente como Linnea, alguém que percebeu próprias limitações. Ele se culpava por isso o máximo que podia, mas Yuto diz que o mais importante é que eles fazem isso depois, a transformação de aço, um ditado do lugar que ele vem sobre a melhoria constante para superar os desafios. Ele pergunta para se vai realmente desistir por conta de um deslize bobo. Ela pergunta se alguém como ela pode proteger os chifres e ele diz que sim. Ela tem muito mais potencial de que um trapaceiro como ele, é que ela é uma das irmãs mais novas dele, ou seja, enquanto ele estiver ali, vai ajudar a garota com o que puder. Ela entende que não deve desistir do primeiro deslize, então mesmo que ele ame outra mulher, ela vai continuar tentando, ficando novamente no até Yuto. Entretanto, Chris aparece na porta e da Felícia cortando o momento, enquanto Felícia diz que o clã dos relâmpagos estava se preparando para uma guerra. Yuto está em uma reunião junto de seus homens, Felícia ao Chris e Linnea. Chris comenta que o clã dos relâmpagos está reunindo armas para atacar os lobos. Yuto se pergunta o motivo de Stentor querer atacar ele, chamando de idiota. Chris pede para Yuto mandar para o clã de relâmpagos assim investigar mais ainda. Yuto diz que seria muito perigoso, mesmo que elas sejam muito boas com isso. Chris demonstra que Yao, embora fraca, é uma ótima assassina ou guarda-costas, ordenando ela para render aquele homem na mesa com uma faca. Yuto diz que dessa forma elas poderiam invadir uma cidade e eliminar todos os guardas, e dessa forma vai enviar elas.
Na beira de um rio, Felícia explica a Yuto que ali era a divisa do território entre os chifres e o território dos relâmpagos. Yuto diz que Stentor lembra de um homem chamado Xiang Liang, homem realmente forte e estúpido, e diz que será uma boa atravessar o lago para enfrentar ele. Yuto pensa que pode usar a estratégia de Han Xin, o maior guerreiro de todos que já existiu, e assim diz que vai precisar da ajuda de Lineal, o que só ela poderia fazer. Na pirâmide de noite, Yuto tá falando com Mitsuki para avisar que iria ter uma guerra novamente. Ela atende e diz que as pessoas são assim mesmo. Ela entende e diz que as pessoas são assim mesmo e que é para ter cuidado e voltar para ela. Assim ele afirma que vai fazer isso. Depois, Yuto estava novamente em reunião com algumas pessoas, sendo agora Felícia Runé, um dos filhos dele, Scavior, um antigo manager. Yuto se pergunta o que Stentor quer e Felícia supõe que ele tá atacando colheitas próximas à fronteira, afinal seria bem vantajoso. Yuto diz que ficou sabendo desde que Stentor se tornou um patriarca. Eles não perderam uma guerra, eles concordaram, e dizendo que eles sempre ganharam simplesmente atacando, sem nenhum plano. E outra pergunta como isso era possível, Felício diz que o exército deles tem muita moral. Afinal, Stentor vai na linha de frente, esmagando as tropas inimigas, deixando eles confiantes. O filho diz que Stentor, com apenas 14 anos, conseguiu derrotar vários soldados da cidade sozinha, derrubando o portão gigante, além de outros feitos com sobreviver a emboscadas bem armadas. E o enfurecido diz que isso tudo só era a coragem de um tolo, e que eles não iriam perder para alguém assim. Um tempo depois, Stentor se junta com 8.000 soldados, e assim dando a ordem para avançar, fazendo Chris, que estava em vigia sob uma árvore, mandaram um pombo correr para Yuto e assim avisar os movimentos dele. Runé estava sobre o galho de uma árvore, totalmente nua sob a luz do luar, e nesse momento ela pula para a água, e isso enquanto pede desculpas a seu pai. Ela lembra de um momento no passado em que ambos estavam se enfrentando com a espada de madeira, e o não teve chance alguma, sendo desarmado um segundo golpe enquanto ela fala que ele é fraco demais para ser um soldado, mas ele não desiste e vai para agarrar ela, caindo no caminho e ficando com a cara no meio das pernas dela, vendo sua calcinha. Mas isso não dura muito tempo, visto que ela finaliza a luta com um golpe na nuca dele. Sendo da memória, Runé pede para que a deusa de Angorbar cuide do pai dela. O dia da batalha enfim chegou e Yuto estava junto de Felícia e El em sua carruagem. O exército estava todo posicionado. Do outro lado, Stentor, que estava ansioso para a luta começar, recebe dica de seus filhos, dizendo que os lobos são conhecidos pelas armatimanhas deles e que era melhor observar primeiro. E Stentor não fica muito afim dessa ideia, mas decide respeitar visto que a estratégia dele recomenda mesmo, assim ordenando alguns soldados avançar para ver como é que é. Os soldados dos relâmpagos avançam, mas logo são suprimidos por ataques de flechas vindo de bestas. Stentor se pergunta o que estava acontecendo e se eles realmente estavam usando ferro nas pontas das armas, gastando assim um material tão valioso dessa forma. Entretanto, Stentor percebe que o tempo todo da recarga deles eram muito lentos, então ordena eles atacarem mais rápido e não se acovardarem dessa forma. Assim que eles avançam, a formação de falange é executada, derrotando rapidamente os soldados relâmpagos. Stentor pergunta se era aquela tal de falange, e o estrategista dele fala que sim, e que normalmente eles agem junto da cavalaria que defende os flancos. Dito isso, Stentor manda seus filhos atacando pelos flancos, enquanto ele mesmo é pelo meio. Voltando ao luto, ele acha estranho que esteja ganhando tão fácil, então ele fica vigilante. Felícia fala do estrategista do Stentor, e que é um homem viciado em guerras, por isso é muito bom. Logo o exército dos relâmpagos começa a atacar os flancos, fazendo a cavalaria onde Runé estava a agir. Runé vai contra a estratégia reconhecendo o componente digno, enfrentando ele com um golpe usando suas lanças. Eles se enfrentam, mas Runé consegue render ele e iria derrotar, até que Stentor chega atacando, dizendo que ele quase derrotou o estrategista dele, fazendo ambos iniciar uma sequência de golpes em que Runé consegue peitar muito bem algo tão forte quanto ele. Runé, vendo que seria complicado enfrentar ele, manda o esquadrão todo recuar. Chris avisa que o esquadrão de Runé estava recuando. Yuto diz que Runé foi repelido na mesma estratégia martelo e bigorna, e que essa foi a primeira vez que essa estratégia não deu certo. Yuto diz que avisou Runé recuar caso percebesse que não dava para lutar e fica contente que ela tenha escutado sem teimosia. Um dos homens de Yuto diz que ela é a força do Stentor, mas Yuto diz que isso é uma guerra e que a força não irá vencer em números. Nesse momento, o grito de Stentor é escutado e assim o Patriarca do Relâmpago está na frente da luta, derrotando vários soldados dos lobos com seu martelo. E Felícia pede para Yuto a frase que vem disso. Ele falou que conta apenas com sua própria força, coragem que depende somente da força bruta. Yuto fica impressionado que ela tenha aprendido isso, e ela diz que ela sempre lembra de todas as coisas extraordinárias que ele diz. Ele vê Stentor avançando contra a falange dele, e Yuto diz que ele estava sozinho numa briga em falange, e assim grita para o cercarem como se fosse um javari. Entretanto, nesse momento, Stentor pula no meio da formação, e a falange derrotando todos sozinhos, e Yuto fica perplexo com o que estava acontecendo e se pergunta se ele era realmente a reencarnação do Xiang Liang.
Shang, afinal sua força move montanhas, seu que é temido pelo mundo todo. Escavior diz que era melhor se recuar e Yuto diz que terminaram agora mesmo. Então Escavior pergunta se pode ir pela retaguarda deles para avisar que era para recuarem. Yuto só pede para que não morra, assim Escavior diz que não pode morrer ainda, não no lugar desse. E Tentor continua atacando a todos com muita alegria até que ele viu Escavior no meio de tudo, mandando execuares. Tentor tenta atacar Escavior, mas Escavior defende ele muito bem, fazendo Tentor ir para trás. Tentor tenta atacar novamente, mas Escavior defende, golpeando rapidamente o seu rosto, fazendo um corte leve. Tentor animado pergunta quem ele é, Escavior diz seu nome, mas que não queira lutar agora. Tentor tá nem aí, diz que agora quero enfrentar. Mas Escavior usa de uma artimanha, dizendo que as armas que estavam no chão eram de materiais preciosos. Eles ficarão ricos e poderão fugir. Assim Stentor se distrai com seus soldados pegando tudo no chão e Escavior foge a cavalo. Stentor até tenta ir atrás, mas sua estratégia diz que é melhor ele ficar, se alimentar e arrumar outras roupas. Stentor diz que é verdade, não pode ficar à frente de seus homens com fome e manda ele junto do outro filho avançarem na frente. Entretanto, ele avisa que outro filho dele foi morto em batalha, fazendo Stentor ficar realmente irritado com tudo isso. O estrategista pede desculpas, pois ele morreu no plano que ele mesmo sugeriu. O Stentor pega ele pelo colarinho e levanta dizendo que a culpa é dele mesmo, o chutando para o chão logo em seguida, fazendo ele cuspir sangue. Stentor vendo que machucou ele se aproxima pedindo desculpas, mas a estratégia diz que a dor dele por perder alguém é maior do que a dor física que ele sente agora, e que Stentor deveria ir na frente para se vingar. Stentor assim reúne suas tropas e avança com tudo atrás do clã de lobos. Stentor está avançando na sua briga junto ao seu exército, até que encontra o exército de lobos atravessando um rio. Stentor diz que vai dizimar todo mundo pelo seu ente querido que faleceu, mas Escavior aparece entrando na frente para enfrentar Stentor, desviando do golpe do martelo dele várias e várias vezes com sua lança. Stentor diz que finalmente entendeu o que ele faz, mas Escavior apenas começa a recuar, pois o exército dele já estava atravessando o rio, então ele não precisava mais lutar. Stentor, furioso, manda seu pessoal avançar contra ele, e que não vai ser um simples rio que vai impedir o clã de relâmpagos. Yuto diz para Ao que finalmente morderam a isca e que fez ele pensar que estava fugindo para que eles fossem atraídos até o local. Stentor atravessa o rio enquanto flechas iam até ele, entretanto ele lida sem problemas nenhum com elas atacando o ar. Assim que ele pisa em terra firme, Escavior estava diante dele e diz que o Lorde mandou derrotar o mesmo. Stentor pergunta se ele acha que consegue. Escavior diz que ele não é capaz de derrotar um monstro feito ele, mas nesse momento várias pessoas apareceram ao redor, sendo Runé, Felice e mais outros 3, ou seja, agora Stentor iria enfrentar 7 em Enjar. O Escavior diz que o ponto fraco de Stentor é que ele era muito superior ao que o estão em sua volta, e por isso os soldados que estavam com ele não conseguiam acompanhar. Por conta disso, eles foram mortos enquanto atravessavam o rio, e agora Stentor estava sozinho. Os 7 começam a atacar Stentor, o fazendo ficar em muita desvantagem sufocado, enquanto Escavior pergunta o que o cérebro minúsculo dele iria fazer na situação, mas nesse momento ele fica animado, ficando musculoso, executando um golpe que afasta todos ao seu redor dele, e diz que mesmo que preso numa armadilha, ele ia destruir com suas garras. O Nef fica impressionado que o Mason 7 mais forte dos lobos não consegue derrotar Stentor. Stentor diz que ele dura mais tempo do que os outros, por isso deveriam se orgulhar, mas Escavior ri diz que desde o começo a função dele era só manter aqui, e por isso reuniu 7 Enjar, apenas para conter Stentor. Dessa forma ele sai correndo do local. O plano era segurar Stentor enquanto um mano de água imensa estava vindo até ele, e assim o fazer ficar tão concentrado que não poderia perceber. Quando a vindo, Stentor pergunta como que Yuto consegue fazer essas coisas. Diante dali, Yuto, junto de Felícia, se encontra com Linear, e ele parabeniza ela por conseguir construir uma represa. Diante dali, Yuto, junto de Felícia, se encontra com Linear e parabeniza ela por conseguir construir uma represa, e depois destruir enquanto os soldados inimigos estivessem passando. Linear diz que nunca ouviu um plano tão incrível. Yuto diz que a estratégia do Rio Rei é que Tentor lembra alguém chamado Xiang Liang, e foi nessa estratégia que Yang Xiu. Yuto diz que a estratégia do Ryu Wei que Stentor lembra bastante alguém chamado Xiang Ling, e foi essa estratégia que Yang Xin usou contra ele. Linear diz que Yuto deveria ser o próprio deus da guerra, mas Yuto diz que é só um trapaceiro e que a verdadeira responsável disso tudo era ela, afinal ele só deu um plano, quem executou tudo foi ela, e que era difícil convencer as pessoas a fazer isso ainda mais em tanta velocidade. Yuto diz que sem a ajuda dela não seria possível, e Linear olha para a água e diz que nem o Sententor deve sobreviver àquilo, e Felícia diz a Yuto que ele realmente odiava aquele homem. Yuto concorda, diz que o poder dele foi dado ou algo relacionado, ele não ganhou uma força comum.
Yuto concorda que o poder daquele cara foi dado ou algo relacionado. Ele não ganha com esforço nenhum e ainda fica usando da forma que ele quer o ego lá em cima. A verdade é que Yuto odiava ele porque lembrava quão idiota o próprio Yuto costumava ser no passado. Em algum lugar em terra firme, Centauro estava deitado do lado da água corrente, e mesmo que ele tentasse levantar, não conseguia enquanto sentia muita dor e disse que ele perdeu. Além de que Yuto quebrou todas as vezes lógica, dando um sorriso em seguida. Diz também quebrou vários ossos, mas isso não era algo tão importante assim. No topo da pirâmide de noite, no lugar que Yuto sempre conversa com Mitsuki, ele está em ligação com ela novamente, avisando que sobreviveu à nova guerra. Ela pergunta o motivo dele ter demorado mais do que o normal, ele comenta que dessa vez ele teve várias e várias coisas, pois já que dominou a terra dos clãs dos relâmpagos, ele teve que decidir quem iria governar ali, indenizar as famílias que foram prejudicadas da guerra e outras coisas que Mitsuki não deixa ele falar, perguntando a ele se ia demorar. Yuto diz que não sabe, mas que quanto mais o clã de lobos ficam poderosos, mais ele poderá pesquisar a respeito disso e dessa forma voltar o mais rápido possível para ela. Ela fica meio corada e com os olhos marejados, diz que está esperando por ele promete mais uma vez que vai voltar para sua amada. Ingrid está observando Yuto tentando fazer um copo de vidro, soprando em um cano para moldar o tamanho do copo. Ingrid pergunta se isso mesmo é necessário para formar um copo. Entretanto, ele não vai conseguir, assim pede para que Ingrid tente soprar. Ingrid fica meio corado para fazer isso, afinal Yuto estava soprando ali agorinha, logo seria um beijo indireto. Yuto pergunta se ela não está bem de usar o mesmo cano que ele usou e diz que vai pegar outro, mas ela diz que não tem problema nenhum, que ele não liga. Pegando o negócio e preparando para soprar, Yuto a segura na cintura para soprar, dizendo para ela relaxar e concentrar, afinal ele está ajudando segurando dessa forma. Ingrid pensa em como ele relaxar com ele segurando assim. Mesmo assim, assopra o máximo que pode, conseguindo o vidro derretido formar um corpo maior. Yuto parabeniza ela e diz que assim eles poderão fazer o copos em massa. Entretanto, enquanto ele falava tão perto, ela começa a pensar coisas pervertidas com ele. Mas logo ela volta a si, perguntando quanto tempo ele ia segurar ela daquela forma. Aquela menina escrava que Yuto comprou está numa sala com todas as garotas próximas de Yuto. Ela pergunta o que estava fazendo ali, Felicia diz que Yuto tomou gosto por ela. Logo ela tem direito de estar ali no meio. Além de que, já que Yuto a escolheu, todas elas seriam amigas dela. O homem que reuniu as meninas é um dos filhos de Yuto e diz que Yuto tem planos divinos e uma noção de uma guerra muito boa, mas que não tem nenhuma soberba e sempre está se esforçando muito, e por isso ele merecia descansar um pouco. Roné concorda com tudo isso, mas ela pergunta o que poderia fazer, e assim homem comenta que mandaram Yuto em uma viagem para tirar umas férias na montanha Surtsey. E assim talvez ele poderia descansar dessas guerras que tiveram. Ele sorri e diz que em seguida que seria uma chance para elas darem um passo no relacionamento com ele, fazendo feliz alinear Roné e Ingrid ficarem focados e inspirados agora. Logo após a fala do filho de Yuto, Mitsuki acaba tendo arrepio no corpo e fazendo-a se assustar. Yuto, que estava na ligação com ela, pergunta o que tinha acontecido. Mitsuki diz que não era nada, apenas ela sentiu um arrepio estranho do nada. Yuto pergunta para saber se ela não pegou algum tipo de resfriado, ela responde que não, e o que poderia ser é só instinto dela. Depois todas as meninas vão até Yuto oferecer a ele a viagem que pensaram para descansar. Yuto diz que não pode descansar e deixar ela trabalhando para trás. Yuto diz que não pode descansar e deixar trabalho para trás. Ingrid diz que precisa descansar um pouco, que não será muito tempo. Yuto vê que todos estão determinados, ele aceita, e assim Ao pula feliz dizendo que ia viajar, fazendo Chris perguntar se ela ia. E assim Al diz para não deixar ela sozinha ali. Logo todas saem do escritório de Yuto para arrumar suas malas. Yuto fala para seu filho, que inclusive se chama Jorginho, que vai deixar responsável pela cidade por alguns dias enquanto ele estiver viajando, e pergunta se ele vai ficar bem. Jorginho diz que sim, e que as feiras dele eram algo muito importante para os lobos também. Afinal, eles precisavam que seu patriarca seja forte e revigorado para continuar liderando eles por décadas. Yuto pergunta se esse cara é o jeito dele falar que não era para Yuto voltar ao Japão, e diz que ele tá certo, pois não há garantia que os lobos permanecerão bem depois que ele voltar para o Japão, e pensa que não faz mal aceitar as propostas delas para se divertir um pouco. Eles partem em viagem e logo chamam as montanhas que elas combinaram. Yuto vai até as águas termais, e relaxando dentro da água, ele diz o quão isso era relaxante, mas logo Al e Chris aparecem no local, com Al correndo e pulando na água. Yuto pergunta o que elas estão fazendo ali, e Chris diz que tem que lavar as costas dele. Yuto diz que não tem inimigos ali, mas ela comenta que pode ter alguns animais ferozes no local.
Yuto contesta dizendo que ela não tem força suficiente para lidar com esses animais, apenas Runé. Ele diz que tem razão, deixando Yuto um pouco tranquilo, mas logo ela diz que daqui a pouco todas elas estariam ali, fazendo Yuto ficar nervoso novamente. Que assim acontece, pois todas chegaram na fonte termais, entram junto de Yuto, enquanto algumas ficam sentadas na beirada. Elas ficam falando que esse lugar era bem bonito, um paraíso, e que esse lugar é ideal para Yuto descansar. Das três que falaram isso, Felícia, Runé e Ingrid. Ingrid é a única de toalha. E Runé pergunta o motivo que ela não tira a toalha. Ingrid diz que não vai ficar na frente dos outros. Ingrid diz que não vai ficar nua na frente dos outros. Linear estava deitada dentro da água e relaxando diz que nunca foi numa fonte termal antes, e que era muito bom ali dentro. A menina escrava, que até agora não tem nome, está junto de Chris, que olha para Al correndo por ali se divertindo bastante. E assim diz para a menina que Al tem de aprender a ser uma dama. A menina entretanto está meio nervosa. Afinal, ela diz que é apenas uma escrava e não deveria estar ali relaxando com eles. Yuto estava de costas para todas tentando evitar vê-las peladas. E assim Chris se aproxima perguntando por que ele não senta com elas relaxadas. Yuto diz que de jeito nenhum iria fazer algo assim. Chris abraça o mesmo pelas costas e pede para que não fique preocupado, afinal ela já viu o tamanho e ficou muito impressionada. Yuto se levanta decidindo sair daquele lugar, mas Runé e Felícia acabam impedindo o garoto, enquanto Runé diz para ele que perdeu uma chance de cuidar de Yuto aquela vez e que agora ela não perderia. Logo Yuto estava cercado por todos os meninos, vê que não tem saída, só aceitando. Cercado por todas elas, ele pergunta o que elas queriam, e Chris diz que a posição que cada uma sentaria foi escolhida por sorteio, então era tudo justo. Linnea pergunta se ele está pronto, e assim Yuto diz que deveria aguentar algo assim. Afinal, Maquiável disse que a maior preocupação de um príncipe era evitar ser desprezado ou odiado. Dessa forma, Yuto diz para ir logo com isso, mas quando isso acabar, ele iria direto para casa. Após isso tudo, dentro da casa, todas elas pedem desculpas pelo que aconteceu. Yuto pergunta o motivo delas terem feito algo assim. Ele havia dito que gostaria de ter um banho sozinho. Felícia diz que todas elas queriam retribuir tudo o que fizeram por elas, e já que ele vai deixar elas algum dia, elas queriam agradecer logo. Yuto diz tudo bem, elas podem continuar servindo a eles, mas para que isso seja possível, deve chegar perto deles só se estiver vestidas. Felícia diz que agora que tem permissão dele, pede para que tente relaxar com as massagens delas, e assim todas começam a se aproximar enquanto ele pede para que ela esperar um pouco, porque era melhor dormir e para ir embora amanhã. Afinal, ainda não fizeram o ritual do cálice com Al e Chris ainda, e assim Chris aparece bem perto dizendo que elas vão garantir que o corpo dele seja relaxado para que ele possa conseguir bem. Assim todas pulam em cima dele. Enquanto isso, a menina ficava ali afastando, olhando isso com as mãos na frente dos olhos, bem corada. Depois de um tempo, logo após o ritual do cálice estar finalizado, Al estava deitada no colo de Chris reclamando de dor de barriga por ter comido bastante, e Chris como sempre a chama de tonta por isso, e o Runé estavam saindo do lugar, que teve o ritual enquanto diz que finalmente acabou e que nunca participou de um ritual tão agitado assim. Nesse momento, Linnea chega até ele, o parabenizando por ter adicionado 2 membros da família, mas diz em seguida se ele já sabia da notícia, e outro diz que sim, o extintor sobreviveu. Linnea diz que agora ninguém pode derrotar o garoto, e outro diz que é verdade, mas isso é pelo fato dele estar cercado de pessoas tão habilidosas e fortes, e a senhora para Runé perguntando se não era verdade, mas ela não consegue dizer algo. Mais tarde a Ingrid está entregando a Runé uma nova katana, afinal ela perdeu a sua última lutando contra o extintor. Mesmo recebendo a katana, Runé não parece contente, e a Ingrid questiona o motivo dela estar tão para baixo. É que naquela espada estavam os melhores materiais que ela poderia ter. Runé diz que não era isso, pois a katana estava muito bem feita. Ingrid então pergunta qual era o problema e fica insistindo que não iria deixar Runé sair dali e iria explicar. Runé diz que é porque ela fez aquela espada e assim se sente atacada e pergunta se ela queria brigar. Mas Runé diz novamente que não era isso e sim aquela espada não era a mesma que o pai dela fez, e que ela queria que o pai dela fizesse novamente. Runé diz que ao lembrar que perdeu a espada que ele dava a sensação de seu pai estava lutando ao seu lado, ela ficou deprimida. E que sendo sincera, tem medo de ficar sem a proteção do pai dela. Nesse momento, tudo chega na ferraria junto de Felícia, carregando algo dentro de um manto. Felícia diz que eles acharam isso com o vendedor, mas Runé pega sem pensar nem 2 vezes. Afinal, a espada dela, mesmo toda ferrada. Yuto comenta que a lâmina estava impecável, embora o cabo tenha sido destruído. Mas ao ver que Runé não estava escutando por estar chorando, ele pede para falar. Indy pergunta a Yuto o que estava acontecendo a respeito daquela coisa. Yuto diz para ir ao bazar com ele para ver com seus próprios olhos. Isso enquanto os outros da ferraria trabalhavam fabricando copos. Assim eles vão até a varanda do castelo, onde eles veem um multidão no bazar, comprando os objetos de vidro que eles fizeram. Felícia diz que eles estão vendendo muito, e Indy diz que está ficando
contente por ter dado tão certo, e que por isso ela precisava se conter mais a produção. Yuto que eles estão ganhando muito dinheiro por conta disso, e Felícia diz que é graças à sabedoria do irmão dela, e que por isso o clã de Lobo se tornará mais rico, e que nem parece que há 2 anos atrás estavam na pobreza. Yuto diz que é verdade, mas que o Lobo não tem pessoa suficiente para continuar formando dinheiro em trabalhos que farão o Lobo crescer. Nesse momento chega a menina com água que ela trouxe para eles, mas no caminho ela tropeça derramando água no Yuto, e dessa forma muito nervosa ela começa a limpar pedindo desculpas pelo que aconteceu, mas Yuto faz carinho na cabeça dela e diz que não tem problema, que não ficaria bravo por algo assim. Yuto diz que não sabe se ela já se acostumou com essa vida aqui no castelo, mas ela agradece por tudo que ele vem fazendo. Ela se levanta dizendo que não era nada perto de Felícia e das outras meninas. Yuto pergunta se acha isso mesmo, a menina continua falando dizendo que perdeu todas as amigas dela e a casa que ela tinha, mas que o salvou ela e a mãe dela, então ela tinha muito o que servir para agradecer a ele. Yuto diz que isso não é necessário, oferece a ela a sobremesa, até que finalmente revelar o nome dela, sendo F. F diz que não é digna de comer a sobremesa do mestre dela. Yuto pergunta se ela tem certeza, afinal ele não gosta de doces e seria deselegante com o chefe da cozinha se ninguém comesse o doce dele, então se ela comer o doce iria ajudar muito Yuto, e assim ela cede pegando o doce e comendo, começa a lacrimejar por isso enquanto acha muito gostoso. Yuto pergunta se está tudo bem, que ela está chorando. Ela disse que não era só por isso, mas que o sabor desse doce lembrou a ela o tempo quando comia doce da sua mãe e de seu pai. Yuto diz que ela deve ter suportado muita coisa e leva até a beirada da varanda, perguntando se ela conseguia ler aquela placa. E assim ela lê direitinho, deixando Yuto inspirado e oferecendo todos os doces que ela quisesse, dizendo que era um agradecimento por ter dado uma ideia a ele. Após isso, ele entra para dentro e diz para Felícia, Runé e Indy algo a respeito sobre ensino obrigatório. Elas perguntam o que seria, e Yuto comenta que os lobos são desastres em ensinos, e como estão faltando pessoas talentosas entre eles e que tragam mais dinheiro, ele vai criar escola para criança entre 7 e 15 anos e assim prepara o futuro com pessoas talentosas. Elas comentam que nem todo mundo terá capacidade de pagar por algo assim. Mas Yuto diz que isso não era um problema, e que os lobos iriam financiar tudo, desde os pagamentos a livros e afins, e como estavam ali com muito dinheiro e investir no futuro de nações deles. Ele disse que não entendeu nada, mas sabe que Yuto vai fazer algo grande, e assim Yuto se levanta indo até elas, dizendo que pode parecer poucas coisas agora, mas se irem plantando lentamente, daqui 5 ou 10 anos serão benefícios imensos para todos eles. Runé diz que entendeu tudo, que se faltam pessoas talentosas é preciso criar tais pessoas. Yuto diz que é exatamente isso. Felícia, um pouco afastada, diz baixo que Yuto já estava deixando elas preparadas para que algo acontecesse com ele. Indy vai até Yuto e diz que é complicado, e que ele costuma ser pior que a Espéria. Yuto pede desculpas por isso e diz que já se passaram 2 anos daquilo. Felícia tem uma breve lembrança de um homem recebendo Yuto ao clã dos lobos, e de algo que ela leu, ficando um pouco preocupada. Tendo uma visão do passado, Felícia estava junto a outra mulher brincando na água, enquanto Runé tenta pegar um peixe e cai na água perdendo. Yuto, que estava assistindo junto de um homem louro, fica preocupado com Runé. Felícia mostra o peixe para os dois que ela pegou e assim eles acenam para ela. O homem louro diz para Yuto que se ele casar com a irmã dele, a Felícia, ele não vai deixar o mesmo ter nenhuma concubina. Yuto diz que já tem uma menina que ama em seu mundo, mas o louro diz apenas que não era para fazer Felícia chorar, senão ele o mata. Yuto sem graça ri disso. Ainda no passado, várias pessoas estavam reunidas diante o patriarca dos lobos naquele tempo. O patriarca os parabeniza pelo sucesso na batalha contra os garras e pede desculpas por ter colocado elas naquela situação. Um dos homens até tem dizer que não era culpa dele, mas o patriarca diz que não adianta, que ele tem noção de seus erros e que já está na hora de passar seu cargo para alguém jovem e forte. Dessa forma ele se levanta e vai ter Yuto e o homem loiro, mas para a surpresa de todos, o patriarca toca o ombro de Yuto, dizendo que ele agora é o patriarca dos lobos. Yuto, surpreso, pergunta o motivo disso, enquanto o loiro fica furioso com isso. Yuto diz que tem no Peach para esse cargo que era bem melhor do que ele, mas o Peach manda ele fingir que era o plano de Yuto, fazer parecer que ele não ser patriarca e depois só dizer que aceitou porque o pai dele insistiu. Yuto diz que realmente não quer ser patriarca, mas no Peach não escuta e diz que o sonho sempre foi se tornar patriarca e proteger Felícia junto do povo deles. Ele estava quase lá, mas Yuto chegou e roubou isso dele. Furioso, ele pega sua espada e levanta para atacar Yuto, executando um golpe, mas assim que ele golpeia, ele vê que o patriarca entrou na frente, tomando o golpe no lugar de Yuto. Peach, assustado, corre dali enquanto escavou a irmã dele atrás dele, por ter matado seu pai. Yuto se ajoelhou, pegando o patriarca em seus braços, e o patriarca soltando muito sangue, dizendo que para cuidar de seu povo. E no dia que ele salvar o mundo, ele ir embora para deixar Peach com o patriarca, e assim morre. Yuto grita que ele não é nada, só tem smartphone e por isso sabe mais do que os outros, mas sem isso era apenas um pirralho. Após a lembrança, Yuto acorda percebendo que era um sonho. Ele vê que foi acordado por Felícia e acaba por chamar de Peach sem querer.
Nesse momento, chega na sala o Chris, e Chris diz que foi até ali porque ela não parava de fazer birra, fazendo que ela comece a discutir com ela, falando que não é para fazer mais birra. Yuto, sendo direto, pergunta a elas o que tinha acontecido, e assim Chris diz que ele percebeu que elas estavam mentindo e assim falou o que veio fazer, dizendo que a tribo dos Cascos foi conquistada pelos Pantera, um clã Midgardioso de nômades. Chris diz que os Pantera tinham um exército de milhares de montarias, e que eles ativaram flecha de ferro montada em cavalos, e que dessa forma destruíram completamente a tribo dos Cascos. Yuto fica impressionado como isso foi rápido, e Felícia pergunta como existem outros clãs além do Lobos que também sabem produzir isso. O Yuto diz que isso é de menos e que considerava a era atual de Yggdrasil. A cavalaria iria demorar alguns séculos antes de surgir. Ai disse que isso só seria possível se a tecnologia deles fosse roubada, mas algo se lembra do Loptir. Clay diz que é irmão dele e ela assume que provavelmente deve ser o jovem líder dos Lobos que não estava mais ali, e que a runa dele permitiria ele copiar a tecnologia, e Felícia diz que com certeza era ele. Yuto pergunta se ela sabe de algo, e ela diz que recebeu uma mensagem do Loptir, pedindo para abandonar Yu e se juntar a ele, e que era o patriarca dos Pantera agora. Yuta pergunta o motivo dela não ter dito isso antes, e Felícia pede desculpas por não ter dito antes, e que ela sofreria qualquer consequência, mas Yuta diz que não será necessário e sabe que ela não queria trair o mesmo, e agradece ela por ter contado. Ele diz para as irmãs ficarem caladas perante a isso. Ele vai fingir que nada tinha acontecido, e vai enviar uma carta de parabéns e uma proposta de amizade. Felícia diz que vai enviar uma resposta a ele também. De noite, Yuto olha no celular a respeito da cavalaria e percebe que esse tipo de exército é muito complicado de enfrentar. Logo ele vê seu celular, dá descarregado e se liga logo para Mitsuki. Eles conversam sobre como as coisas andam, até Mitsuki perceber que Yuto está preocupado com algo, e assim ele comenta que é a situação das Panteras e Loptirs. Ela pergunta se ele vai conseguir enfrentar Loptir, e Yuto diz que quando essa hora chegar ele vai ter de enfrentar ele, querendo ou não.